Queridos irmãos e irmãs, nesta reflexão deste segundo domingo da Quaresma, vamos ouvir ainda o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. E eis que dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo, que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os dois homens com ele. E enquanto esses se afastaram de Jesus, Pedro lhes disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Este trecho do Evangelho nos fala da transfiguração de Jesus. Apareceram aquelas 3 figuras importantes do Antigo Testamento: Moisés, Elias. E essas figuras, quando Pedro se dá conta do que estava acontecendo, diz: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. 3 figuras importantes. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, já transmitido a todos nós desde o livro do Gênesis, a palavra de Deus que criou todas as coisas. Moisés e Elias. Moisés, que fez a lei do povo de Deus, e Elias, o grande profeta. Então, este texto nos diz da atitude dos discípulos Pedro, João e Tiago diante desta manifestação. E mais ainda diante daquilo que eles ouviram, a voz que veio da nuvem dizia: Este é o meu filho amado, o eleito, escutai o que ele diz. Os discípulos de Cristo que conviveram com ele, viram isso tudo, experimentaram, sentiram tudo isso, nos transmitiram a nós neste tempo, neste século, nesta vida em que vivemos hoje, nos transmitiram através do texto bíblico, o que nós ouvimos hoje. Que nós saibamos então aceitar, em primeiro lugar, esta palavra de Deus para nós, aceitar de que os discípulos e esses 3 grandes apóstolos viveram essa experiência junto com Jesus. O texto diz que depois, passados aqueles acontecimentos, Pedro ficou calado, contemplando, meditando tudo aquilo que ele havia ouvido e visto. E certamente depois deveria transmitir tudo isso a todas as gerações na evangelização. Que nós saibamos transmitir, queridos irmãos e irmãs, no nosso trabalho evangelizador, a pessoa de Jesus Cristo, a sua grandeza, a sua divindade, o seu poder sobre a terra, sobre tudo e sobre todos. É Ele que é o grande, aquele que acompanha a nossa história, é o grande construtor, por assim dizer, de toda a história humana, porque nele, desde o princípio até o final dos tempos, se resume toda a lei e os profetas, se resume toda a vida de Deus. Que nós saibamos então viver neste tempo da Quaresma esta busca constante de compreender Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre.